E aí, pessoal? Hoje a gente vai começar uma pequena série aqui sobre algumas receitas do Oriente Médio. Não tem alguma relação direta com a cultura, mas aqui a gente aqui em casa, eu e principalmente minha esposa, a gente acaba gostando muito do sabor, muito agradável ao nosso paladar, e a gente acha muito bonita essa cultura toda. E é uma forma de a gente poder trazer aqui para casa. Então, e hoje, primeiro da série, eu vou começar a fazer uma receita de pão pita, também conhecido como aquele pão árabe, que é uma receita muito simples e que leva poucos ingredientes. Muito boa nessa época de quarentena, de isolamento, que a gente não está podendo sair de casa, então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível e respeitando as regras de isolamento conforme nossas diretrizes, beleza? E para a receita, então, E para os ingredientes, então, como eu falei, são bem simples. São apenas 5 ingredientes aqui nessa receita. Eu vou estar falando em gramas porque a gente utiliza uma balança que a gente acha que acaba sendo mais prático para fazer a medição, né? Bem simples, a gente conta em torno dos 30 a 40 reais aí. Mais do que isso, você está sendo roubado. Então, bora lá. Os ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento, importante isso, 300 gramas de água em temperatura ambiente, 25 gramas de azeite, de preferência um azeite de qualidade. Não vou citar marcas aqui, mas tem que ter um aroma bem encorpado, que tem uma coloração boa, que isso acaba marcando bem na receita, faz diferença. 10 gramas de sal de cozinha, nada especial aqui, e 5 gramas de fermento biológico, sem fazer também propaganda. Mas esse aqui é um dos melhores que a gente utiliza pelo efeito que ele acaba trazendo mesmo. Bom, com os ingredientes misturados e a mão devidamente lavada, a gente vai adicionar pouco a pouco a água e sentindo a massa. Importante lembrar, não comentei há pouco, que o fermento biológico não pode ser misturado junto ao sal, tá certo? Senão ele perde um pouco da sua eficácia. E aqui você vai misturando, usando uma mão para segurar a vasilha, seu recipiente, e a outra mão vai incorporando os materiais. Pouco a pouco você vai adicionando então a água, vai sentindo como está ficando a massa. Importante que ao final desse processo você consiga ver uma massa homogênea, bem incorporada. É um pouco pesada mesmo, natural que fique assim. Se você perceber que está ficando muito seca ainda assim, ao final de toda a água, você pode simplesmente pegar um pouco mais. Eu vou colocar um pouco de trigo agora a mais, porque eu senti que a massa ficou muito úmida quando coloquei toda a água, tá certo? Isso pode acontecer uma vez ou outra. A gente bota apenas um pouco e continua a incorporar. O ideal é que essa massa fique não muito mole, muito úmida e nem muito seca, que ainda consiga agarrar levemente no dedo quando você segurar ela. E aqui a gente continua, ó, se percebe que ela está começando a ficar bem, ó, agarra pouquinho no dedo, sem excesso. E aqui a gente continua a incorporar. Quando finalizar, aí a gente volta novamente. Bom, eu terminei de incorporar aqui os ingredientes e eu vou tirar a massa um minuto para que vocês vejam melhor o estado dela. Lembrando que a bancada está limpa, viu? Bom, como você pode observar, ela não está muito seca e nem muito úmida ao mesmo tempo. E importante é que ela tenha essa elasticidade, que é justamente o que deixa com o nome de véu de noiva. Agora a gente vai formar uma bolinha rapidamente. E devolver aqui para o nosso recipiente. E cobrir com pano durante 10 minutos. Então, pessoal, passados 10 minutos, vai descobrir a massa aqui. Pode observar como ela ficou um pouco mais encorpada. Essa pausa, esse descanso de 10 minutos é muito importante para que a água consiga se juntar melhor ao trigo e possam realmente ficar mais encorpados. O próximo passo agora é a gente fazer a sova da massa. Continuando com o nosso processo de sova, então, a gente vai pegar a massa, né, já descansada. A gente vai passar um pouco de trigo em cima da sua mesa ou tábua, ou o que você fizer, balcão, algo do tipo, para facilitar esse processo de sova. Passa aqui para cima. Uma dica, né, uma orientação, é que você utilize essa parte da mão
para fazer um movimento de empurrar na massa, enquanto que essa mão segura a parte inferior, desta forma. E aqui a gente vai puxando e assim repetindo esse processo durante 15 minutos. Importante você não rasgar a massa, então a gente tem que usar força, aqui é realmente jeito, tá certo? Continuamos até que a massa, você vai perceber a massa ganhando uma nova consistência, ficando mais homogênea, mais macia. E esse processo se repete. Para me auxiliar a não perder o tempo, eu utilizo um cronômetro aqui no próprio celular mesmo e deixo correndo para que eu fique focado apenas em sovar massa. E assim vamos seguindo o processo durante 15 minutos. No próximo passo a gente retoma. Finalizada a sova, você pode observar como a massa fica com outro aspecto, mantendo assim a elasticidade, que é muito importante do véu de noivo. E agora a gente vai fechar essa massa e fazer uma pequena bolinha. Pode fazer como uma espécie de trouxa mesmo, uma trouxinha aqui. Agora a gente vai fazer uma pequena bola. No recipiente que fizemos a mistura anteriormente, a gente bota um pouco de azeite, só um pouquinho para untar um pouco o fundo. Espalhar bem aqui. E vamos passar a nossa massa aqui para dentro, para que ela possa descansar mais um pouco. Esse descanso fica aqui durante 1 hora e após isso a gente volta. Passada 1 hora de descanso, então, a gente tem aqui uma bela massa. Observem como teve um aumento no tamanho e no volume da massa. E isso vai dar um bom rendimento. O importante é que ela continue com essa consistência aqui. Próximo passo, a gente retirar essa massa de dentro da forma, do recipiente, perdão, passar para a bancada. Nesse passo agora, basicamente a gente vai abrir ela na mão mesmo, deixar um formato circular. Você pode observar como a textura está muito bonita e bem elástica. Feito isso, a gente vai realizar agora o corte dessa massa, que pode ser feito com um objeto cortante, de preferência liso, para que não rasgue a massa. Ou essa faca de chefe, lisa aqui, ou até mesmo um cortador de pizza. Eu prefiro o cortador por ser mais prático. E aqui a gente corta em 8 pedaços, semelhante a uma fatia de pizza. Observem como ela corta perfeitamente. E já tem um aspecto bem interessante. E aqui vai conforme sua intenção. Na lógica, pedaços grandes vão dar um pão maior e pedaços menores um pão menor. Então fica mais ou menos como você achar mais interessante. Como essa massa teve um volume bem legal, eu decidi cortar em múltiplos pedaços menores para que tenha um maior rendimento. Botei um pouco de trigo na mesa para facilitar o processo. Vou abrir um pouquinho e pegar as pontas e fazer uma espécie de bola. Uma trouxinha, na verdade. Feche bem aqui o bico. Vá pressionando mesmo, levemente. Vire ao contrário. E você faz esse movimento aqui, ó, delicado, para moldar uma bolinha. E aqui você tem pronta. E é só repetir esse processo para todos os outros pedaços que você cortou anteriormente. Finalizado aqui as nossas bolinhas, você pode botar sobre a bancada ou outro local que você achar melhor, uma bandeja, não sei. E aí, pessoal, eu dei uma paradinha rápida aqui. Durante a edição eu percebi que acabou corrompendo o arquivo justamente da parte onde a gente passa o rolo, né? Abre a massa com o rolo. E depois também, no momento final, quando a gente apresentou as massas prontas já.
Então fiquem com o vídeo e no final eu coloquei algumas imagens para poder explicar um pouco melhor, beleza? Eu não tenho tanta experiência para deixar ela perfeitamente redonda, mas para nossa finalidade de pão caseiro, né, pita caseiro, serve perfeitamente. Com isso feito, eu vou guardando aqui em um pano, onde a gente bota um pouco de trigo para não grudar e vai organizando os discos, sempre respeitando uma ordem, porque é nessa ordem que você vai assando no forno. Você tem duas formas de assar a massa. A primeira, na própria frigideira, ela acaba ficando um pouco mais mole e um pouco menos inflada. Eu particularmente não gosto tanto, mas é uma opção. E a segunda, que é o que eu gosto, é fazer no forno normal. Você utiliza uma forma metálica e você deve pré-aquecer esse forno durante 20 minutos a 250 graus. E assim que você finalizar esse aquecimento e botar a massa na forma, você deve aumentar na temperatura máxima do seu forno. Isso vai agilizar o processo. No meu caso aqui, são 280 graus. Importante você ficar de olho nesse processo de assar a massa, já que quando ela estiver tufando, isso vocês vão ver posteriormente, eu vou botar um pedacinho do vídeo aí, de outro vídeo, você deve virar a massa para que ela consiga ficar um pouco dourada e gratinada. E daí vai adquirir aquela crocância do pão pita original. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e veja um pouco das fotos de como ficou nossa produção aí caseira de pão pita. Eu recomendo comer de duas formas. Ou a versão brasileira, com um pouquinho de manteiga por cima, no pão ainda quente, fica bem gostoso. Ou a segunda, que é mais legal, acompanhando de receitas tradicionalmente árabes, como baba ganoush, coalhada seca e hummus. Para quem não conhece, dê uma pesquisadinha rápida no Google e vocês vão ver como é bem bonito e bem saboroso também. Deixa um like se você gostou, compartilha com seus amigos e familiares. De repente deixa algum comentário também, se tiver alguma contribuição ou dúvida, quem sabe, né? E aguardamos vocês na próxima. Tchau!